Quem é você? Seria você Pedro? Davi? Golias? Quem sabe você é Saulo? Ou seria você Paulo? Segundo a teologia, Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele não era um cara gordo. O cara ele era puro músculo e força. Experimentado em guerras, um camarada completamente invencível por qualquer outro homem de características de guerra. Por outro lado, a gente tem Davi. Ele era um garoto magrelo, um menino ruivo, franzininho, manso, educado, meigo, não tinha nada de agressão. Tanto é que se a gente fizer uma comparação racional da coisa, colocar um do lado do outro, é a mesma coisa de você pegar um nenenzinho, uma criança pequena, no meio da manada de pitbulls raivosos, ou você vai pegar um nenenzinho de colo e colocar do lado de um louco com um taco de beisebol na mão, com a intenção de dar na cabeça do neném. Ou seja, isso é uma loucura total. Era exatamente dessa forma que os guerreiros de Israel viu a decisão de Davi em enfrentar Golias. Eles estavam todos com medo desesperador do gigante Golias. O medo tem sido um dos grandes inimigos das pessoas hoje em dia. Medo do depois, medo de como será, medo do e aí, e agora? Estão com tanto medo de tudo que quando chega o livramento, eles olham esse livramento como se fosse um fantasma e sentem medo das circunstâncias, sendo que às vezes determinadas circunstâncias estão trazendo nada mais, nada menos do que livramento. Quando os discípulos de Jesus estavam no barco de noite em alto mar e viram Jesus caminhando por sobre as águas, todos eles gritaram numa só voz: é um fantasma! E tiveram um medo desesperador quando na verdade não era fantasma, era provisão, era o livramento, era a mudança de história, era uma guinada em toda aquela circunstância de vida, porque em cada situação, por mais difícil que seja ela, o que ele espera de nós é uma atitude, assim como Pedro teve e experimentou o que era andar por sobre as águas. Ele deixou de andar no natural, ele começou a andar no sobrenatural. É isso que quer dizer. Além da circunstância, além da visão humana, além da capacidade humana, ele andou no sobrenatural de Deus. Isso significa andar sobre desemprego, andar sobre enfermidade, andar sobre traição, andar sobre abandono, sobre rejeição, sobre a falta de amor. E ele caminhou em direção ao próprio e verdadeiro amor. Mas, querido, se você duvidar, você vai afundar. O povo de Israel foi liberto, houve uma libertação, um livramento ao exército de Israel, toda a nação de Israel, através da atitude de uma pessoa que conhece a Deus, foi liberta. Aí eu te pergunto, você conhece a Deus? E Deus conhece você? Agora preste atenção em uma coisa. A palavra de Deus em Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A primeira característica de uma pessoa que confia na força do seu braço é: dia a dia ela se torna distante de Deus. Ela não busca a Deus porque nem precisa confiar em Deus, pois ela confia em si mesma. Ela não busca a Deus, ela não é conhecida nos céus. Deus não a conhece. Essa pessoa ela é arrogante, por mais que ela não veja essa arrogância, ela está escondida dentro da pessoa. Isso é uma tendência geral em todo mundo. Todo mundo acha que não é, que é humilde, mas no fundo aquela humildade ela é uma arrogância. Outra característica dessa pessoa, ela tem uma fortíssima tendência em colocar máscaras nas situações cotidianas que ela ainda não conseguiu resolver com a força do próprio braço. E outra, ela não permite que outras pessoas se interem da situação que ela está atravessando naquele momento. Isso é soberba. São tantas outras coisas que poderiam ser citadas aqui, coisas que levam as pessoas a ruínas. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque com Davi foi de um jeito diferente.
Mas hoje em dia, com o povo de Deus, no contexto atual, tem sido diferente. Sabe por quê? Diferente de Davi? Porque os valores hoje em dia estão invertidos. Essa tem sido uma técnica do diabo já há muito tempo, inverter valores, e muita gente tem aceitado essa condição de inversão. Muita gente tem lutado, sim, é verdade, as pessoas têm guerreado, têm orado, têm chorado e não têm visto resultados em todo esse processo de luta espiritual diária. Oram, faz tudo bonitinho, pregam, cantam, tocam, dançam, mas até hoje nada tem acontecido em suas vidas. Sabe por quê? Porque estão lutando do lado errado. Ao invés de serem Davi, estão sendo Golias. A razão, o motivo e o porquê de você estar como você está hoje, sem resposta, parece que nada anda, nada acontece, o medo chegou, você sente cansaço, o seu corpo dói, você dorme, e parece que não dormiu nada. A sua mente, o seu coração, o seu espírito, nada flui e você está parado, porque você tem carregado dentro de você um Golias. Golias olhou para Davi diante dele e desconsiderou qualquer possibilidade de perigo de contra dele. Existem coisas dentro de você que aos seus olhos são coisas bobas, pequenas, que não tem nada a ver. Mas esse nada a ver vai destruir você, rapaz. O diabo, ele é sutil, ele não virá até você como um bicho feio. Não. Ele virá através de coisas agradáveis para atrair você, a sua carne, para as coisas dele, coisas que irão agradar você. Tanto que o seu dia vai ficar pequeno diante de tantos manjares, de tantas ofertas. Aí vem uma poltrona macia, automática, com controle remoto na mão, para os canais de televisão, para os bons filmes, futebol, vem a novela, depois vem a política, a Dilma sai, a Dilma fica. Ele não virá de forma que vai assustar você, esquece. Ele virá de sutiã e de biquininho cavadinho, tampando quase nada, entendeu? Escuta aqui, é claro que você tem direito a desfrutar das coisas boas da vida, mas isso não pode ser o teu ídolo. Ou seja, isso não pode dominar você. Isso vai literalmente matar você. Coisas que você tem considerado pequenas, coisas que não têm nada a ver, são verdadeiras armas letais que te levará à morte. Onde tem morte não tem vida, onde não tem vida não tem nada. Não tem família, não tem saúde, não tem alegria, não tem comunhão, não tem paz, não tem esperança, não tem força, porque não tem nada. Acabou! As pessoas que se consideram invencível, ainda que conquiste lugar na galeria dos flashes, no palco dos olhares, da admiração humana, da satisfação egocêntrica, quando for desafiada, ainda que por alguma coisa que julgue pequena ou com 0% de possibilidade de ser destruída, na hora do desafio da luta ela fica sozinha. Os admiradores, aqueles que batiam palmas, eles ficam de longe observando o que vai acontecer com você, porque ninguém virá para te ajudar. Assim como fizeram com Golias. Os que lutavam com Golias, na hora que ele caiu, ninguém foi lá para tentar reanimar Golias, na esperança de que ele ainda estivesse vivo, antes que Davi cortasse o cabeção de Golias. Ninguém fez isso porque ele nunca teve amigos, ele tinha pessoas que desfrutavam do que ele tinha, da força dele, do perfil dele. Existe um grande gigante maior do que Golias que tem destruído muita gente, muitos ministérios, muitas famílias, músicos, cantores, muitos projetos. Um gigante chamado eu. Esse gigante se manifesta de várias formas na vida das pessoas. Olha a ordem. Eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei esse versículo de cor salteado, eu já orei, eu sou bom marido, eu sou boa esposa, eu sou bom orador, eu tenho uma retórica boa, eu sei administrar,
Eu resolvo. Eu sei tocar. Toda honra e glória seja dada a mim, ao meu tempo, ao meu futebol, à minha vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar, pode ficar tranquilo. Essa vida vai te levar sim, vai te levar para a morte. Decida deixar de ser Golias e mude a sua vida se decidindo a ser Davi. Precisamos deixar de ser Golias. Precisamos parar de lutar com a força do nosso braço, pensando que vamos conseguir, mesmo quando ainda que consigamos alguma coisa, o Senhor permitirá que se perca aquilo que conseguimos, para que nós saibamos que só poderemos conquistar coisas através dele e mais ninguém. Antes de Davi derrotar Golias no mundo espiritual, ele já existia um outro gigante que ele já tinha derrotado antes, um gigante chamado Eu Mesmo. O Eu Mesmo e o Golias são a mesma pessoa, eles são um só. E Davi já o havia derrotado antes de lutar com ele. Sabe por quê? Contexto de vida de Davi. Davi ele era um filho rejeitado pelo pai, ele era humilhado pelos irmãos, ele foi abandonado nos trabalhos diários, nos pastos, nos campos, junto com ovelhas. Mas mesmo assim, tudo que ele fazia com amor. Ele era filho obediente, ele era obediente às leis de Deus, ele amava a Deus, ele falava com Deus, ele adorava, louvava a Deus. E para defender o rebanho, ele teve que enfrentar animais ferozes muito maior fisicamente do que ele. Por quê, querido? Presta atenção. O problema que não for maior do que você, ele não é problema, ele é solução. E quando o problema maior vier contra você, o Deus que é maior que o problema vai fazer o problema que é maior do que você ser coisa nenhuma, ser nada. E você vai destruir e derrotar esse problema em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus era com Davi em tudo isso. Abandono, dormir no relento com as ovelhas, enfrentar perigos. Deus estava forjando o caráter de Davi, um caráter de guerreiro e ao mesmo tempo de pessoa humilde. Ele tinha um coração de servo. Quando entendemos que somos pequenos, nós entendemos e conhecemos as nossas limitações, e quando somos limitados, o Deus que é infinitamente infinito sobre tudo, sobre todas as coisas, ele age e manifesta ao nosso favor. Sabe o porquê de tanto problema, dificuldade, enfermidade, desilusões, suicídios, pobreza, fome, miséria física, miséria humana, miséria na alma, miséria no espírito? Tudo isso acontece simplesmente porque nós não conhecemos a Deus. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, porque o próprio povo rejeitou o conhecimento. Aí Deus pega e rejeita também o povo e declara: esse povo não vai ser sacerdote diante de mim. Vendo que eles estão esquecendo de Deus, Deus também vai esquecer. Se eu insistir em viver uma vida sem oração, sem dependência de Deus, eu me torno inexistente para Deus. Oração é falar com Deus, é me relacionar com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, eu não o conheço. Então, automaticamente, ele também não me conhece. Mas aí você argumenta comigo dizendo o seguinte: ele é Deus e ele sabe todas as coisas. É verdade, ele sabe todas as coisas, mas a questão é que você não se relaciona com ele, não o busca, não fala com ele, não tem vontade, não tem interesse nenhum de ler Bíblia. Como é que você quer as coisas grandes e ocultas que ninguém sabe? Vão continuar não sabendo quando estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que, se é difícil, vai ficar mais difícil ainda saber quanto que isso está acontecendo. Porque a tendência, quando estamos cheios de nós mesmos, é admitir que estamos cheios de nós mesmos. E de maneira muito sutil, quase que invisível, só mesmo tendo um discernimento do Espírito Santo de Deus para percebermos o alto nível de egocentrismo agindo dentro de nós todo o tempo. Por isso que nos é necessário ter essa atitude diária, é necessário ter como hábito diário termos um coração arrependido. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Um coração arrependido é um coração que entende, conhece e sabe as falhas, erros, limitações. Um coração arrependido é um coração dependente totalmente de Deus para tudo. Davi era um homem como qualquer um de nós, sujeito às paixões da carne. As paixões da carne rodeavam Davi o tempo todo, mas ele entendeu que ele deveria ter como atitude primordial total rendição ao Senhor, total dependência.
Se Davi caminhasse nas praias do Brasil e visse essas meninas bombadas lá, ele cairia em tentação. Mas mesmo caindo em tentação, ele corria para os pés do Senhor. Olha, eu caminhei na praia e eu vi e gostei. Acima de tudo, querido, ter um coração que confessa todos os dias. Olha, Senhor, este sou eu. Todos os pontos. Eu não estou nem aí. Eu estou falando para ovelha, estou falando para pastor, não estou falando para título, eu estou falando para humano, estou falando para pessoa humana. Carne e osso. Sujeita à paixão de carne. As paixões daqui. Ninguém é super-homem, ninguém é corpo celeste. Todo mundo está sujeito. Quando a gente tem essa atitude, a glória de Deus vem e se manifesta. Assim como se manifestava na vida de Davi. A frase que o Senhor me dá diante disso é a seguinte: quando você anda com Deus, você é temido no inferno. Agora, ao contrário disso, quando não andamos com Deus, obviamente estamos distantes de Deus e dessa forma, com certeza, estamos cheios de nós mesmos, com um coração arrogante, mas ao mesmo tempo com medo de tudo que vier à nossa direção, porque aquilo que chamamos de desconfiança, na verdade, ela é um medo disfarçado desse Golias que está dentro das pessoas. Mas Deus é tão amor que mesmo a gente sendo falho, Ele nos ama, assim como diz a música do Thales. Deus me ama, mesmo quando eu sou falho. Isso é uma verdade verdadeira. E por Ele nos amar tanto, Ele permite que em nossa vida, presta atenção nisso, que em nossa vida chegue momentos onde teremos que tomar o caminho de Damasco, cairmos do cavalo, sermos humilhados, ao mesmo tempo que estaremos tendo um encontro com Ele, o Cristo ressuscitado, e imediatamente percebemos a escuridão da cegueira que estamos e finalmente rendermos totalmente a Ele, tirando esse fardo de dentro de nós. Agora um fardo chamado defunto Golias, que não mais está dentro de nós, mas agora o Cristo ressurreto, vivendo dentro de nós, soprando a sua palavra dia a dia, trazendo vida. O poder do Cristo ressurreto traz para você hoje ressurreição das coisas que estavam mortas, porque onde abundou o pecado, um dia, hoje superabunda a graça de Deus. Escolha ser Davi, escolha reconhecer que você depende de Deus, que você não é nada sem essa graça, sem essa presença santa. Solte o controle das coisas de sua vida, entregue o controle de tudo nas mãos dele. O esposo, esposa, filhos, trabalho, casa, finanças, ministério, saúde, relacionamento, sentimento, deixa tudo no altar. Então você verá que o Senhor tem poder sobre a sua vida. Não confunda livramento com fantasma. Se você perdeu o emprego, não é fantasma. Deus está te dando livramento em alguma área da sua vida. Entenda isso com os olhos espirituais. Se no relacionamento marido e mulher houve traição, não é fantasma. Um dos dois foi embora, não é fantasma. Deus está querendo consertar alguma coisa com um ou com o outro ou com os dois. No Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando Saulo estava indo em direção a Damasco, ele teve um encontro com Deus. Quando encontramos com Deus, nós descansamos nele de todo o nosso fardo. Havia um conflito interior em Saulo. Ele não estava entendendo o que era. Saulo representa eu e você. Damasco representa Cristo ressuscitado. Quando nós encontramos com Cristo, deixamos de ser Golias e passamos a ser Davi. Deixamos de ser Saulo para ser Paulo. Simplesmente somos batizados com a graça e o amor de Deus. E se temos isso, temos tudo. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus se revele a você, assim como Ele, com a sua infinita misericórdia, não por nenhum merecimento, mas por pura misericórdia, tem se revelado a mim e a minha esposa na minha casa. Faça essa oração ao Senhor e diga: tudo entregarei. O trabalho que falta, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. O dinheiro que falta, eu entrego nas tuas mãos. O esposo que foi embora, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A esposa que traiu, eu entrego nas tuas mãos. A perda de entes queridos, eu entrego nas tuas mãos. Traição na vida profissional, amorosa, eu entrego nas tuas mãos. Traição na vida ministerial, está nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego as minhas limitações no teu altar, Senhor. Você pode estar certo de uma coisa: você verá ainda hoje
o livramento na sua vida. Deus te abençoe. Fica com Deus. There's no other name by which I am saved. Capture me with grace. Sing, I need you.